gostaria de dizer inicialmente que se há um lugar que eu tenho assim, um prazer imenso de vir e falar alguma coisa, é a Sociedade Teosófica. Isso pela posição e pela postura da Sociedade Teosófica, pela sua postura de ser uma sociedade que congrega livres pensadores, uma sociedade que, como sociedade, ela não tem gurus, ela não tem pessoas as quais nós devamos seguir, e nem livros. Ela tem indicativos dos mais variados, dos mais amplos, abrangendo as mais variadas filosofias, artes, ciências, religião, e as pessoas é que individualmente escolhem os seus caminhos. Isso eu acho extraordinariamente belo, a mim me toca muito e sempre me anima muito no trabalho teosófico essa postura da liberdade individual, de cada um pensar a respeito de um tema ou de uma matéria da forma que queira, e até de ter veneração por um livro ou por uma pessoa ou por um santo, mas de um ponto de vista individual, que nada tem a ver propriamente com a postura da Sociedade Teosófica. O tema que eu escolhi para conversar com vocês no dia de hoje, ele tem o título A Chamada do Tempo. A Chamada do Tempo é o que nós vamos conversar. Nós sabemos que, historicamente, no mundo, nós temos vivido sempre muitas fases e que a maior parte das vezes nós encontramos os homens dizendo: este é o momento mais importante da humanidade. Isso agora no nosso ano 2000, no ano de 1990, 1980, 1970, 60, em qualquer década do período em que nós pudemos alcançar com a nossa vida, nós sempre ouvimos referência de que este é o momento mais importante. Eu acho que, a rigor, todos os momentos são importantes. Todos os momentos têm uma grande importância. Mas aqui, em primeiro lugar, eu não vou colocar um destaque qual o momento mais importante ou menos importante, embora eu possa reconhecer que existem momentos mais decisivos, mais importantes para a humanidade. Eu posso, nesse passado nosso, ver com muita tranquilidade o momento da Segunda Guerra Mundial, que eu, pela minha idade, tive a ocasião de acompanhar, e junto com meus familiares, nós sempre rezávamos pela paz mundial. E então eu pude observar que aquele era um momento realmente delicado. E eu, hoje, examinando aquele momento, eu vejo que realmente o era. Por quê? Porque nós tínhamos uma guerra mundial e realmente muito feroz, em que muitas milhões de pessoas morreram, e que o que estava em jogo era um paradigma absolutamente equivocado, que era o paradigma da superioridade racial. Um paradigma que, se vencessem os não aliados, vencesse o grupo chamado, catalogado como do eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, nós teríamos a prevalência no mundo de uma filosofia visivelmente equivocada, que era a filosofia da superioridade racial. E até interessante a gente parar para observar como é que é possível que pessoas tão lúcidas, tão ilustres, tão competentes, tão inteligentes, povos inteiros, pudessem ser levados para uma proposta visivelmente equivocada, que era da superioridade racial. Inclusive levados não apenas filosoficamente, não apenas ideologicamente, mas levados de uma forma assim efetiva para uma atuação de destruição, de matança, de eliminação de outras raças. E no caso específico, não só havia a ideia da superioridade racial, mas a ideia da eliminação dos judeus, dos ciganos e de outros grupos. Mas aquele era um momento difícil, um momento importante, era. Sobretudo porque, se eles ganhassem também, hoje nós estamos tentando falar alemão, né? Não ia ser muito fácil para nós, que o alemão é uma língua muito difícil, mas isso
isso era o secundário. O importante era a prevalência de um princípio, de um paradigma absolutamente equivocado na humanidade. E nos dias de hoje? Será que nós estamos num momento sério da humanidade, num momento em que nós devamos ter preocupações? Ou está tudo bem, está tudo tranquilo? Nós aqui, especialmente no Brasil, vivemos nós, da classe A, B e até C, vivemos tão tranquilamente bem, né? Sem grandes problemas, a não ser alguns pequenos problemas bancários ou coisa parecida, mas bancários de pagamento de cartão de crédito e outras coisas, mas de uma forma geral, nós da chamada elite econômica, da classe social, vivemos aqui muito bem e podemos ter bastante tranquilidade. Mas será que não há algo que a gente possa depois vir-se a perceber que nós dormimos sem estar atentos para a realidade do mundo? Será que não há um chamado que nós deveríamos, neste momento, acudir? E é exatamente sobre isso que eu quero entrar e conversar um pouco mais profundamente com todos vocês. Eu penso que, em primeiro lugar, nós precisamos ter uma visão muito clara, absolutamente clara, de que o mundo é do jeito que nós, humanidade, somos. Não existe um modo de ser da humanidade diferente da própria humanidade. Se a humanidade, em toda a sua história, tem passado por momentos terríveis, é porque esses momentos terríveis foram semeados pela própria humanidade, às vezes de uma forma mais global, outra menos global, mas é resultado da própria humanidade. Da mesma forma que essa mesa é de madeira, e se fazer uma mesa de madeira se faz com madeira, se fazer o mundo como ele é, se faz com o material que tem. O mundo é o resultado do material que nós investimos nele. Então, quando nós tivemos, ainda voltando à Segunda Guerra Mundial, a loucura de uma superioridade de raça e, dentro disso, uma guerra mundial, isso não aconteceu por acaso. Quem imaginar que isso é fruto de um Hitler não está absolutamente equivocado. O Hitler foi o escoadouro que deu margem para que aquela loucura se efetivasse. Na verdade, havia uma consciência coletiva que estava sofrida, engasgada com os problemas do povo, especialmente na Alemanha. Havia uma consciência coletiva de que, com o fim da Primeira Guerra Mundial, eles ficaram muito endividados e ficaram trabalhando para pagar aquelas dívidas e estavam em desespero, mas e aquele desespero havia ao mesmo tempo um sentido de que era preciso recuperar o que foi perdido e ao mesmo tempo de que era preciso mudar a situação para uma situação de real poder para a Alemanha. Isso diante do fato dessa insatisfação do povo, das imagens mentais criadas, da grande egrégora mental criada por aquele povo, possibilitou que surgisse aquele personagem com aquela bandeira. Mas é interessante a gente observar que já antes do próprio Hitler, já o Japão vinha num processo similar. Ele vinha num processo de um sentido de hegemonia do povo japonês sobre a Ásia. E então a guerra do Japão em relação à China, em relação aos outros países asiáticos, também tinha o mesmo conteúdo, também tem o mesmo perfil, que era o perfil de passar a ser um dominador e não um dominado ou um que não estivesse de lado. Então, eu lembro esses detalhes porque é bom a gente perceber um pouco da história da humanidade para perceber como é que os homens têm atuado, os erros que têm feito e quais os erros que nós fazemos hoje e qual é o sinal do tempo de hoje, o que é que nós precisamos mudar, se há alguma coisa para mudar, se não há, se é importante, se não é importante, se é secundário. Então, é isso que nós temos que verificar. Um ponto importante ainda dentro desta conversa
é a gente perceber que há ensinamentos que a humanidade aprende em épocas distintas e que esses ensinamentos devem variar de acordo com aquele momento e aquela situação daquele momento. Assim, por exemplo, se nós pegássemos hoje uma criança pequena, nós, de 3, 4 anos de idade, nós vamos atravessar a rua com esta criança segurando a sua mão e com todo cuidado, senão carregando-a no colo. Mas já não vamos fazer isso com uma pessoa adulta e que tenha forças e às vezes uma força muito maior e uma capacidade muito maior. Ou seja, o que seria adequado para aquela criança de 3, 4 anos não é o adequado para aquela pessoa já com seus 30, 40 anos de idade e que deveria estar se bastando a si própria e não sendo carregada. Então, também nesse exame da chamada do tempo, nós precisamos ver o que é o adequado para o momento. Eu até ainda vou outro exemplo. Na época da escravidão, vamos no período mais antigo da escravidão, ainda 1600, 1700, era quase inútil, embora fosse importante, embora fosse vital até, que a posição contra a escravidão, mas ela estava tão inserida na nossa sociedade que era muito difícil para uma pessoa ou para qualquer grupo fazer um trabalho efetivo contra a escravidão. Mas, no entanto, naquele momento, na chamada do tempo daquele momento, havia algo a ser feito. É que os escravos eram castigados barbaramente, eles eram tratados como animais numa sociedade sem lei de proteção aos animais. E então eles eram realmente espancados, torturados, assassinados, e tudo como absolutamente natural e que na chamada do tempo dos homens daquela época, talvez não desse para lutar contra a escravidão, mas talvez desse para lutar pela sensibilidade, pela talvez a mensagem do cristianismo, já que eu estou falando em termos de Brasil e o nosso país é um país essencialmente cristão, de que a conduta cristã não deveria impor esse tipo de sacrifício, esse tipo de dor para aqueles que viviam como escravos naquele momento. Agora, vendo o tempo de hoje, o que é que nós vamos ver no tempo de hoje? Tudo bem, nós não precisamos ter grandes preocupações, há alguma coisa para fazer, há alguma coisa emergente, não há nada emergente. Qual é a chamada do tempo de hoje? O que hoje cabe a gente fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente devia perceber que realmente há algumas situações delicadas para o tempo de hoje, extremamente delicadas. Talvez até mais delicadas do que no tempo da Segunda Guerra Mundial. Porque nós vivemos num período de, primeiro, uma possibilidade grande de uma destruição mundial, de uma destruição do planeta, especialmente por duas vias, embora exista uma terceira e uma quarta via. A primeira via é que nós hoje temos povos armados com bombas atômicas, com ogivas nucleares, milhares delas, e sabemos que isso pode absolutamente destruir o mundo e que a falta de juízo dos nossos seres humanos, numa falta de perspectiva de como deve ser feita a relação humana, pode, num momento de desespero, para um grupo que esteja sendo atacado, sofrido e que esteja armado, usar destas armas e realmente pôr em risco a vida do planeta. Nós estamos aqui, às vezes, podemos estar como no baile da Ilha Fiscal, em que estava lá a nobreza dançando, sem saber que no outro dia já estaria proclamada a República, porque estão distraídos do mundo. Então, essa é uma vertente, mas existem outras vertentes. E ainda dentro dessa primeira vertente, podemos falar em guerras químicas, guerras biológicas, que hoje, com o transporte fácil de um lugar para o outro, nós vemos que tudo isso se torna viável. Mas há um segundo aspecto que nós precisamos também estar atentos a ele. E esse aspecto diz respeito à biodiversidade, à biosfera.
Nós nem nos apercebemos bem, aliás, estamos começando a nos aperceber, mas nós, seres humanos, estamos destruindo o planeta, estamos destruindo a natureza. Nós, quando arrancamos as florestas, derrubamos as florestas, derrubando e destruindo a biodiversidade que ali existe, riquíssima, para ali fazer pecuária, para fazer plantação de soja, soja que nem é para o povo brasileiro se alimentar, mas para exportar. E ao mesmo tempo, nessas plantações de soja, nós estamos jogando pesticidas, estamos jogando agrotóxicos nessas plantações, porque a monocultura, ela traz como consequência a necessidade de pesticidas, porque os insetos atacam com maior facilidade. Quando nós fazemos isso, nós estamos destruindo o planeta. Hoje, o número de matas que foram destruídas é muito grande. Na Europa, de uma forma gigantesca, nos Estados Unidos também, e aqui no Brasil nós estamos seguindo o mesmo caminho. E aí então hoje já começa a se discutir, até se pensar, se a elevação da temperatura das águas do mar em decorrência da mudança do clima provocada por nós, como também a questão dos gases que nós lançamos no ar através dos carros e outros objetos e aparelhos que nós usamos, nós estamos fazendo um processo que dentro de pouco tempo é possível que nós não tenhamos mais um planeta adequado para viver. E é possível que isso se faça, é o que os cientistas hoje estão apontando, antes apenas nas revistas científicas, hoje já nas nossas revistas usuais do dia a dia, é possível que isso de um momento se reverta e de um momento nós tenhamos uma alteração climática tal que a vida da humanidade fica realmente destruída. E o que nós temos que ver com isso? Isso é que é a grande pergunta. Nós temos alguma coisa a ver com isso? Esse assunto nosso? É assunto dos governos? É assunto dos estadistas? De quem é esse assunto? Isso sem nós falarmos em outros quadros que nós temos da miséria humana, de milhões de pessoas passando fome no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por esse interior afora, existe, especialmente no nosso Nordeste, existe uma grande miséria. E o que nós temos que ver com isso? Essa é que é a pergunta que sempre fica. Eu acho que nós temos tudo a ver com isso. E que o nosso chamado do tempo está realmente em relação a tudo isso. Da mesma forma que se nós vivêssemos naquela época que eu mencionei da escravidão e que fossem implantados, como eram implantados, castigos cruéis aos escravos como se fossem animais, e que nós naquele momento tínhamos um dever para com a humanidade, para com a coletividade, de tentar mudar aquele quadro, nós temos um dever hoje de tentar mudar esse quadro. Nós somos responsáveis por tudo isso, em dois planos. Primeiro, porque no dia em que nós tivermos uma maioria da humanidade pensando de uma forma diferente, nós vamos realmente conseguir uma transformação desta coletividade. E como também a questão do que eu falei da egrégora, da forma pensamento, que é outro ponto que nós devemos ter presente. Nós somos o que pensamos, individual e coletivamente. Uma pessoa que tem ódio de outra pessoa, ele cria uma imagem mental, ele cria uma energia mental que um dia ele pode até perder o controle de si próprio e atacar o seu inimigo, porque ele criou aquela energia mental naquele sentido, ele criou aquela forma, pensamento que acaba dominando. E a coletividade também, quando um povo cria uma energia mental num sentido, ele cria uma grande energia mental coletiva que acaba desabando sobre a própria humanidade. E aí a gente tem que pensar seriamente. O mundo é o que nós somos e cabe a nós mudarmos esse mundo. Nós temos um chamado do tempo hoje.
nós temos um chamado do tempo de bastante seriedade, um chamado do tempo em relação à natureza, um chamado do tempo em relação à humanidade, aos nossos irmãos da humanidade, e um chamado do tempo em relação à paz mundial. Tudo que diz respeito à paz mundial, que diz respeito à miséria existente no mundo, tudo que diz respeito à destruição da natureza, à destruição da biosfera, à destruição que nós fazemos da fauna, da flora e de tudo mais, não tem outro responsável a não ser a própria humanidade. Somos nós os responsáveis por isso. Não imaginemos, mas não imaginemos que nós podemos ficar olhando para isso como que não tivéssemos nada a ver com isso. E nós temos muito que fazer e agora o importante é saber como fazer, que não é também uma coisa simples. Acho que se fosse simples já teriam dado jeito nisso há muito tempo, mas é uma questão complexa. A primeira complexidade que eu vejo é o fato de nós acharmos que não é conosco. Acho que a primeira complexidade é essa. Como nós achamos que isso é um fato que independe de nós, como nós achamos que somos impotentes para resolver isso, como nós achamos que não temos a capacidade de resolver isso e quem inventou isso não fomos nós, quem destrói as florestas não somos nós, quem contamina a biosfera não somos nós, quem polui os rios não somos nós. Então, nós achamos que, como os governos são responsáveis pela administração dos países, e como nós somos muito pequenos, que nós individualmente não valemos grande coisa, então nós achamos que deixar como está para ver como fica. Mas eu penso que é um grande equívoco. Há um chamado do tempo muito importante para nós. E esse chamado do tempo exige uma percepção clara do quadro. Aí eu mais uma vez me apoio no princípio do primeiro dos itens do óctuplo caminho do budismo, quando diz no seu primeiro princípio que é preciso a reta visão, é preciso a reta percepção, que ele chama também de reta doutrina, quer dizer, a visão clara. Se nós não temos a visão clara, nós podemos equivocadamente andar de forma equivocada. Nessa reta percepção, é preciso também a gente ir mais longe, não só entender o diagnóstico, mas entender também como atuar em relação ao diagnóstico. Há uma realidade, há muitas realidades que nós temos que realmente mudar paradigmas e fazer com que se integrem à nossa natureza e se integre à natureza da coletividade. Há uma realidade que todos devemos ter muito presente, que é a realidade que o amor constrói. Isso é uma coisa muito clara. Essa ideia de que vamos fazer a paz com a guerra é um equívoco bárbaro, é um equívoco tremendo e com muita sabedoria Mahatma Gandhi dizia, não há caminho para a paz é o caminho. Ou seja, é com a própria paz que nós vamos construir a paz. E então, essa mais ou menos omissão que existe na grande imprensa, que existe nos meios de veiculação, que tem uma grande responsabilidade no meio disso, mas que existe também porque nós, do povo, não fazemos uma pressão diferente sobre a grande imprensa, não manifestamos efetivamente uma posição diferente, ou não manifestamos a ponto de que a imprensa perceba que há um poder maior do que o da própria mídia, que é o da opinião pública. Nós precisamos então verificar que essas guerras que estão aí, esses trilhões gastos com armamentos, prêmios para empresas que fabricam armas melhores, já nem arma doméstica, são armas de destruição de grandes massas. Isso é uma loucura absoluta. Nós precisamos ter a consciência, mudar a consciência coletiva de que é um crime bárbaro para a humanidade essa indústria bélica que está aí. Indústria bélica que sempre suporta, dá apoio a interesses menores, a interesses egoístas, a interesses gananciosos, como citando um exemplo, em Angola.
Angola hoje tem 13 milhões de minas terrestres, por uma população de 12 milhões de habitantes. Em Angola nunca se fabricou uma mina terrestre. Essas minas terrestres foram fabricadas fora, foram transportadas, foram colocadas, conseguiram, depois de muita luta de muitos anos, uma certa estabilidade, pelo mínimo não há um período de guerra em Angola, mas a verdade é que as pessoas e os países que fabricaram as minas, deixaram as minas lá, elas estão lá para ferir aqueles angolanos que hoje, estatisticamente, mais de 500 mil de mutilados e mais de 500 mil de mortos. Agora, e qual é a grita que nós, sociedade humana, nós, povo, fazemos em relação a isso? E as minas terrestres que estão em Moçambique, e as minas terrestres que estão lá no Afeganistão, também aos milhões. Relatórios dizem que no mundo existem 140 milhões de minas. E isso, quando a gente lê uma notícia no jornal, uma noticiazinha assim desse tamanho, é apenas uma informação e a opinião pública não se movimenta para mostrar que isso é uma coisa inaceitável, que nós não podemos admitir a preservação no mundo de loucuras dessa natureza. E é essa opinião pública que tem um poder maior dentro da sociedade e que é preciso que a gente atue junto a essa opinião pública para mudar a mentalidade, porque no dia em que a maioria pensar diferente, não tenho dúvida que nesse dia nós vamos conseguir mudar essa sociedade para outros padrões. É preciso que a gente veja algumas coisas com bastante clareza. A gente fala muito em liberdade, e é claro que a liberdade é um princípio básico, é um princípio essencial, é um princípio fundamental. A vida sem liberdade nem merece ser vivida, nem há por que ser vivida. Mas a gente sempre tem que entender o que é realmente liberdade. A liberdade tem que ser liberdade ética, porque se ela não for ética, ela é uma não liberdade. A gente fala em igualdade, mas qual é a igualdade? Vamos fazer todos iguais? Não, nós temos que buscar a igualdade de oportunidades para todos. Todos têm que ter igualdade de oportunidades. Nós falamos em fraternidade, mas o que é fraternidade? É uma palavra solta? Nós podemos colocar cartazes de é necessário acabar com a fome, é preciso, isso como maravilhosamente vem fazendo o governo brasileiro e vem fazendo a ONU através das metas do milênio, mas esses cartazes não vão resolver. A fraternidade, ela se expressa através do trabalho. Se não houver um trabalho expresso na solidariedade, são palavras soltas, são palavras vãs. Então nós vemos aí alguns princípios básicos, fundamentais para que nós possamos atuar. Mas eu estou falando em princípios assim bastante amplos, mas eu quero chegar a que isso, na verdade, tem que partir de cada um de nós, individualmente. Nós temos que buscar cada um de nós, com todos os nossos defeitos e qualidades, porque todos nós temos defeitos e qualidades, mas nós temos que buscar, cada um de nós, uma transformação individual, uma transformação tal das nossas mentes, dos nossos corações e das nossas ações, para que nós possamos ser construtores de um mundo de felicidade, de paz e de fraternidade. É preciso que a gente possa ver que não é olhar para o passado e nem olhar para o futuro, é o presente, é o hoje, é agora. Eu até poderia dizer mais, é mais do que agora, é um instante, é um instante. Nós temos que, a cada instante da nossa vida, cuidar de que as nossas mãos estejam prontas para ajudar, que a nossa boca esteja pronta para ter palavras doces, palavras amáveis, palavras de apoio, palavras de incentivo, palavras de entusiasmo pela vida, de entusiasmo pela mudança da humanidade. Nós precisamos ter os nossos corações a cada instante em aberto como um sol de amor para com todas as criaturas e mais do que as criaturas, para com toda a vida, para com toda a manifestação.
ao invés de ficarmos naquilo que é usual de todos nós, e eu quando falo de todos nós, eu estou me incluindo, obviamente, não, fulano eu gosto, fulano eu não gosto, a gente vive numa exterioridade e não numa profundidade de uma relação de almas. Nós precisamos buscar lá dentro de nós, lá no fundo de nós, a nossa essência. Em contato com essa essência, nós devemos poder perceber que existe uma vida una. Existe uma vida una. Uma vida que está interrelacionada, que se interpenetra em todas as criaturas, em toda a natureza, e que somos todos interdependentes uns dos outros. E que a nossa família é a humanidade. E dentro dessa percepção de que são todos nossos irmãos, que aquele que está ali sofrendo, ele é nosso irmão, ele precisa certamente do amparo de nós e de todos os outros, que nenhum de nós é salvador do mundo, ninguém sozinho vai salvar o mundo, nem Cristo conseguiu fazer isso, nem Cristo. Mas é preciso que todos nós, o conjunto de todos nós possamos pouco a pouco transformar a nossa natureza, sermos cada dia mais generosos, cada dia mais atentos de não fazer coisas equivocadas, porque é muito fácil a gente estar achando que está fazendo o melhor quando não está fazendo o melhor. A inteligência, a sabedoria, a percepção é fundamental. E aí tem que ser visto caso a caso, tem que ser visto em cada situação, tem que ser visto em cada instante. Em cada instante, está presente a nossa vida interna, o nosso Deus interior está presente em todo instante, porque a nossa vida interna ela sabe distinguir, é aquilo que nós chamamos de consciência, ela sabe quando é certo e quando é errado. A gente às vezes diz, não, eu não gosto mesmo de fulano, e tem palavras rudes, palavras ásperas, mas se a gente parar um instante, qualquer um de nós, qualquer um, e for buscar a sua consciência, vai entender que lá no fundo da sua consciência, ele é outro ser humano, com seus defeitos, com as suas qualidades, com a sua luta, com a sua saga, com a sua trajetória de vida, e que nós nos irmanamos, e mesmo quando ele está em postura equivocada, nós podemos até nos opor a uma posição dele equivocada, podemos estar diametralmente opostos a uma posição equivocada, mas isso sempre com ternura, com carinho, com amor, com fraternidade, com sabedoria, com inteligência, mesmo quando seja um momento mais grave, que tenha que se atuar com uma certa seriedade, mas mesmo dentro desta seriedade, nunca abrir mão dessa expressão da nossa verdadeira vida interna, do nosso Deus interior, e não de uma vida de manifestação externa. Eu quero, nesse momento, ler aqui para vocês o compromisso que se pede, que se sugere àqueles que se apresentam como colaboradores da União Planetária, que é uma ONG que atua num trabalho que tem bastante similaridade e proximidade com o trabalho aqui da Sociedade Teosófica, mas mais voltada para o campo político-social.